capítulo 3. Aqui nós vamos para a mensagem do domingo, que diz assim: sabe porém, versículo 1, 2 Timóteo 3:1 diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, presta atenção, deixa eu parar aqui. Nós estamos vivendo os tempos trabalhosos já. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Nós podemos não querer ver. E por isso que nós devemos cada dia cuidar mais da nossa vida espiritual. Porque você está vendo, o mundo está bonito. O mundo está cheio de facilidade. Está ou não está? Por exemplo, não vai muitos anos atrás, mas alguns anos atrás, se você saísse daqui de Machado e você fosse morar lá no Rio Grande do Sul, e você precisasse se comunicar com uma pessoa da sua família aqui, você tinha que escrever uma cartinha e esperar um mês para receber a resposta. Até a carta vir, chegar com a demora terrível, e depois o outro responder e chegar e durar quase um mês para você ter a resposta, né? Porque ela chegava, é uma demora terrível. Aí eu lembro que as pessoas até olhavam sobre o Nordeste, eles tinham parente de São Paulo, aí chegava as cartas e olhavam: o fulano escreveu tal dia. Quer dizer, tinha escrito, aí demorava a chegar lá. Quando queria falar um pouco rápido, ia falar, ligar, mas era caro. Ligação era caro e ninguém tinha telefone, porque telefone era algo muito caro. Eu lembro que o pessoal saía da roça aos sábados, ia na cidade para ligar lá da agência da empresa de telefone, que era uma única na época, era tudo do governo, era única, até esqueci o nome, não sei se era Telebrás, não lembro agora como que era o nome da coisa, era a empresa lá de telecomunicações, não lembro agora o nome. A pessoa ia para ligar, para isso, ela ligava no sábado, já deixava: olha, sábado que vem eu vou ligar de novo, avisa para o fulano. E o fulano lá em São Paulo, que estava mais desenvolvido, também era um telefone de uma pessoa que servia para a vizinhança inteira. Tinha isso. O cara lá do Nordeste, já o pessoal não tinha, ia na roça, ia outra cidade. Então veja bem, isso era uma dificuldade, o mundo mudou, as facilidades. Hoje você está aqui, você pega um celular e fala com o outro que está do outro lado do mundo, olhando para a cara dele, numa videochamada. Qualquer pessoa faz isso hoje. Isso era coisa, que nem se imaginava, era coisa terrível. Mas nós estamos vivendo essa facilidade. Então, se nós olharmos, presta atenção na palavra, se nós olharmos nesse mundo que nós estamos vivendo, se nós olharmos, o mundo está fascinante, porque as facilidades estão demais. Eu estava conversando com um pastor amigo meu e ele brincou, né? Não sei o que nós... ele estava comendo alguma coisa e ele sujou, caiu na camisa dele. Disse: nossa, sujei minha camisa. Eu falei: você dá trabalho para sua esposa vai te pegar no pé. Aí ele falou que nada, minha esposa não lava roupa, quem lava roupa é a máquina. Aí ele disse assim, ela lava, seca, deixa, entrega quase pronta. Aí ele falou assim, minha esposa fica brava comigo, que eu falo assim, ela fala: lavei roupa. É assim: eu lavo nada, quem lavou foi a máquina. Ele falou: eu lavo mais que você, porque eu comprei o sabão, eu comprei a máquina, você só joga aí dentro, a máquina faz tudo. Mas isso, quem é demais já sabe. Antigamente as mulheres iam lavar roupa lá na beira do rio, trabalho. Hoje facilidade, joga numa máquina. Você chega a esposa diz assim: nossa, hoje eu lavei um montão de roupa. Ela jogou na máquina, um montão de roupa, até as máquinas estão medindo até o sabão, a medida de sabão, você coloca tanto, tem umas máquinas até isso, até a quantidade, deixa tudo o programa, vai lá, entrega a roupa praticamente seca, não é verdade? Lavar roupa lavava as mulheres no passado.
Mas o que eu quero dizer, eu não estou querendo alfinetar as mulheres, não, dizer que as mulheres não trabalham, não, não é isso não, trabalham sim. O que eu quero dizer é que o mundo está muito fácil, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Trabalhosos em quê? Trabalhosos para pregar o Evangelho. Porque as pessoas apegadas à facilidade do mundo, elas estão ignorando a Deus. Elas estão achando a coisa tão boa, tão fácil, que elas não estão querendo nem saber de Deus. Elas não estão pensando na vida eterna. Irmãos, tudo isso aqui, essa facilidade, ela vai passar. E nós temos uma eternidade para viver. Então ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso é essa geração que nós estamos vivendo. São homens amantes de si mesmo. O que é uma pessoa amante de si mesmo? Uma pessoa, os homens amantes de si mesmo, são pessoas que não amam a Deus. São pessoas que não querem ouvir a Deus. São pessoas amantes de si mesmo, é amante da sua própria vontade. Pessoas que querem fazer sua própria vontade, pessoas que não se submetem a Deus. E nós estamos vivendo isso. Os homens fazendo de tudo, procurando tudo, até criando leis para satisfazer as suas vontades, que não podem ser contrariadas naquilo que gostam, mesmo que seja errado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão colocando como certo o errado. Por quê? Para satisfazer suas vontades, pelo amor às suas paixões, a viverem aquela frase que diz: se você está feliz, então seja isso, então viva isso, e não olhe a vontade de Deus. São pessoas amantes de si mesmo. Aí diz, amantes de si mesmo, avarentos, quer dizer, com aquela avareza, presunçosos, aquelas pessoas que estão sempre presumindo algo mal contra alguém que está, contra as coisas de Deus. Não é assim não é desse jeito, eu vou fazer de tal forma, eu vou fazer isso para ser dessa maneira, para as coisas correrem do meu jeito. Soberbos, que não se sujeitam à lei de Deus, que não se sujeitam à palavra de Deus. Às vezes até na igreja mesmo, dentro da igreja, mas naquela soberba. A palavra ensina de um jeito, mas aquilo contraria o que a pessoa aprova, o que a pessoa gosta. Não é por aí não, é dessa forma, também não é assim, também não é desse jeito. Porque ela é amante de si mesma. Ela ouve a palavra até onde ela concorda. Naquilo que ela discorda, porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver coisas que, segundo a nossa vontade carnal, pecaminosa, vai discordar. Porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é correta. E eu, como ser humano, como homem, eu sou cheio de pecados, de falha, de orgulho, de soberba, de coisas minhas, de coisas que eu acho que deve ser assim, eu acho que eu devo agir assim, eu acho que deve ser dessa maneira. E quando você começa a dar ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer, não é desse jeito que você pensa não é dessa forma não, porque Deus, Ele não vai mudar a maneira dele para apoiar o que eu acho, o que eu penso. Mas a soberba minha faz com que eu não me sujeite a ele. Com muitas pessoas, tem gente que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão aí se declarando evangélico. De vez em quando a gente vê fulano se converteu, fulano está no evangelho, mas o fulano está fazendo um bocado de coisas que é contrária à palavra de Deus, um bocado de coisa que a palavra de Deus condena.
Só que quando você chega para aquela pessoa e diz, olha, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, mas Deus não apoia isso. Aí já vem com aquele papo, não, Deus é amor, não tem nada a ver. Não vamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é uma coisa, não tem como ser, eu não tenho como me separar da palavra de Deus. Eu não tenho como me separar. Eu lembro uma vez até de uma entrevista de uma pessoa famosa que confessava que era evangélica e ela pousou para uma revista masculina, pousou nua, né? E alguém foi questioná-la e ela disse, não tem nada a ver, a religião é uma coisa e a minha profissão é outra, isso aqui é outra coisa. Não tem nada, Deus condena nudez, Deus condena todas essas coisas. Mas quer dizer, a pessoa não submete essa palavra de Deus, até porque o dinheiro era alto, né? O dinheiro era alto. Então, soberbo, desobediente a pais e a mães. Nós não estamos vivendo essa época, nós estamos vivendo essa época muito. Os filhos desobedientes a pai e a mãe. Você quer ver o quanto o filho é desobediente aos pais? É só os pais pegar no pé dele para ele fazer algo que ele não gostaria de fazer. Tem filhos que a obediência dele é uma farsa. É uma farsa. Ele é obediente enquanto o pai não o contrariar. Ele é obediente enquanto o pai não disser assim, olha, não faz isso, não age dessa maneira. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo que os pais que estão sendo obedientes aos filhos. Os pais estão tendo medo de ver o filho errado, tem medo de falar, porque sabe, se falar, o filho ou a filha vai se levantar contra ele. Aí quando ele vai falar, às vezes ele fala com medo, mas aquele maior medo, porque sabe que o filho é desobediente. Aí, para não criar uma desarmonia, ele concorda com o erro do filho. Ele concorda, porque o filho é desobediente. Se o pai disser, não faz dessa maneira, não age dessa forma que você está agindo é errado, o filho vai se revoltar, vai virar a cabeça, não vai obedecer, ainda vai se tornar um inimigo dele. Aí o pai, com medo de perder a amizade do filho, aí o pai está obedecendo ao filho. Parece não, mas está, é o que está. Tem filho que se o pai der um vacilo, ele não vai perder tempo de corrigi-lo. Olha o que o senhor fez, olha o que a senhora fez, olha como você fez, você viu o que você fez, você acha isso e isso. Mas quando ele estiver errado, se o pai for corrigir, ele vira uma fera. E o pai, tem pai que vai ouvir o que o filho diz, vai ser repreendido por ele, mas não vai ter coragem de repreender o filho. Porque nós estamos vendo nesses últimos tempos, virou tudo, mudou tudo. Filhos desobedientes. E os filhos desobedientes a pais e a mães, eles são o quê? Ingratos. Nós estamos vivendo a geração de filhos ingratos. Filhos ingratos. Filhos que toda hora estão cobrando os pais. Filhos cheios de direito. O senhor tem que dar isso para mim, o senhor tem que fazer isso por mim, o senhor tem que fazer aquilo. Mas ele é ingrato, ele não vê o que o pai fez. Ele não vê que se ele hoje está numa determinada idade, desde cedo o pai estava cuidando, levantando cedo para trabalhar, para criá-lo, para lhe dar o melhor, para ele chegar. Mas não, se o pai negar alguma coisa, eu quero isso, é uma briga. É uma briga. Então nós estamos vivendo esse tempo, porque quanto mais, um tempo de um povo cheio de direito, de um povo de filhos desobedientes, também é tempo de filhos ingratos. No passado a gente tinha gratidão aos nossos pais, sem ele nos dar nada, não dava nada. Você começava a tomar
crescer na vida. Verdade. O pai já estava olhando para você e dizendo: ó, está precisando trabalhar, né? Você tem que conseguir suas coisas. Hoje não. O filho fica dentro de casa, às vezes até casa, e o pai ainda está levando coisas dentro de casa, às vezes criando os filhos dele. E se o pai não quiser criar o filho, ele vai dizer que é ingrato. Vai dizer que é ingrato. Às vezes, mãe, eu preciso me divertir. Fica com meu filho aí que eu preciso passear. Não vou ficar não. Mãe não presta, mãe é ruim para danar. Vai ficar nem com o neto para mim passear. Mas o filho é seu, ela já te criou. Já te criou, mas é assim. Pai, eu quero isso. Eu quero que o senhor compre isso. Não vou comprar. Cara feio. Cara feio. São ingratos e desobedientes. Só querem. É a geração que nós estamos vendo. É tempo. Isso dá trabalho, porque essa geração, quando vem para a igreja também, se ela não aprender a obedecer os pais, imagina se ela vai querer obedecer Deus. Ela vai vir apenas em busca da bênção de Deus, mas não do ensinamento de Deus. Porque como nós lemos aquele versículo que Deus disse: eu sou o Deus que te cura. Mas ele falou: olha, se vocês derem ouvidos, obedecer meus mandamentos. Com Deus nós não vamos andar na desobediência. Então, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Profanar algo é quando você não faz diferença entre aquilo que é santo, que é de Deus, e aquilo que é secular. Profanar é quando você profana o que é sagrado, trata ele como se não fosse. Às vezes está acontecendo isso dentro da igreja. Está se tratando das coisas de Deus como se fosse uma coisa secular. Vamos pegar louvor mesmo, né? Tem gente que trata o louvor como se fosse uma música secular, uma coisa só para ouvir, me divertir. Nós vemos até o povo aí fazendo umas danças doidas, às vezes até dentro da igreja, o povo posta coisas assim, né? Então, fazendo do louvor uma coisa, uma festa profana, uma coisa profana. A própria casa de Deus, a casa de Deus é casa de oração. Às vezes nós vemos coisas absurdas feitas dentro da igreja. Você abre aí as redes sociais, o povo posta vídeo de igreja fazendo às vezes coisas loucura, profanando o que é santo. Para quê? Tudo para agradar. Para agradar. Profanos. Sem afeto natural, quer dizer, não tem afeto natural. Nós estamos vendo uma geração que não tem afeto natural. E quando se pega bem a filhos, às vezes com os pais, né? Sem afeto nenhum. Tem o pai só procura para suprir suas necessidades. Tem filhos que estão assim. E está muito, essa geração está muito, porque é uma geração não me toque, é uma geração não me repreenda, é uma geração não me contrarie, e é uma geração que não tem afeto, é uma geração que só quer que alguém faça algo por si, que olha para o pai, olha para a mãe como supridor. O Senhor tem que suprir todas as minhas necessidades, você é meu pai. Você tem que me dar tudo, você é meu pai. Você tem que fazer tudo por mim. E não é assim não. Não é assim não. Aliás, tem uma hora que não é mais o pai que tem que cuidar do filho, é o filho que tem que cuidar do pai. Se ele precisar, né? Então eu vou precisar também. Mas tem uma hora que é. Tem uma hora que nós vemos lá quando, aqui em Timóteo mesmo, quando ele fala das viúvas, no caso, que na época as viúvas ficavam desamparadas, os filhos tinham que cuidar delas. Tinha que cuidar. Então tem uma hora que precisa, mas tem filho que até hoje os velhos estão morrendo, estão doentes e estão cuidando do filho, fazendo coisa para o filho. E se não fizer, o filho fica bochechudo falando que o pai é mau.
O pai não está nem aí para mim, o pai não faz nada por mim. Geração sem afeto, geração que quer ser cuidada, geração cheia de direito, Talvez isso foi um erro dos pais, porque tem um erro que os pais fazem às vezes. Eu tenho que dar para o meu filho tudo que eu não tive. Aí satisfaz toda a vontade do filho. Ele não vê que às vezes aquela parte que ele teve que conquistar, que ele aprendeu a conquistar, ele deveria ensinar para o filho. Mas não ensina, aí fica um filho folgado, dependente a vida inteira, sem projeto nenhum na vida. A maioria dos jovens estão sem projeto na vida. Eles não estão pensando, não, eu vou estudar, fazer uma faculdade para me melhorar de vida, para me ter um emprego melhor, crescer profissionalmente e cuidar de mim. Não. Eu vou ficar, meu pai vai cuidando de mim. Meu pai vai cuidando. Se precisar, o pai tem condições, ele cuida. O pai tem que cuidar até uma idade. Tem uma idade que é a hora de você tomar a sua rédea. Não é nem tomar na rédea, você mandar na sua vida, o pai não tem. É você tomar a sua rédea de trabalhar, de cuidar, de vencer. E você ter por exemplo, você é jovem, é tempo que você está trabalhando para você ter suas coisas, lutando por sua casa própria, seu apartamento, ter suas coisas, não esperando que o pai morra para ter uma herança. E se ele tiver coisa, ele vai deixar. Você ter seu salário, sua dependência. E se teu pai que está velho, está ficando velho, amanhã não tiver condições, o pai não tiver, está ajudando você a ser aquela pessoa que vai ajudar, porque ele cuidou de você, ele criou você. É o que tem. Porque senão o que fica? Esse ingrato, que tem muito isso, desobediente aos pais. Não, já tem idade, hoje é assim, né? Eu não estou mais com idade, meu pai está mandando em mim. Você não tem idade, também está cuidando da sua vida, está tomando conta dele? Ou ele está dependente? Ou está dependente dele? Mas meio dependente, o filho tem que obedecer. Logicamente tem uma hora que ele está no comando da vida. Está no comando. Mas para estar no comando também tem que estar com toda a responsabilidade sobre si. Então, sem afeto natural, irreconciliáveis. Isso nós estamos falando dentro de casa, entre pai e família, mas é porque como sai de dentro de casa, vai para a sociedade. Da forma que a pessoa sai de dentro de casa, ela vai para a sociedade. Só que lá fora, o caso é diferente, né? Lá fora, as pessoas não vão tratar como o pai e a mãe tratam. Por isso que alguns filhos, quando vão lá fora e conhecem a realidade, aí volta para dentro de casa. Vai trabalhar. Aí chega lá, acha que as pessoas vão tolerar a sua maneira, vamos dizer assim, folgada de ser. Aí não é, lá é diferente. Aí volta para casa. Tem gente aí, 40 anos, está dentro de casa, os pais sustentando. Atendi uma vez o cara ficava, porque eu nunca trabalhei, 40 anos. Aí a mãe morreu, ele estava na casa, a casa caindo aos pedaços e ele não conseguia, porque ele nunca trabalhou na vida. Ele falou para mim com as palavras dele: pastor, eu sou um vagabundo mesmo. Eu não tenho coragem de trabalhar. Nunca trabalhei, sempre vi minha mãe me sustentando. Olha que coisa séria. E lá fora não tem moleza. Aí disse: veio um primo aqui, disse que ia me ajudar a arrumar minha casa, mas sumiu. Quando o primo chegou, viu a bagunça toda e o cara sem vontade nenhuma, foi embora.
Ele estava bravo com o primo. Não, a culpa não é do seu primo, é sua. Você se levanta, vai arrumar trabalho, vai cuidar. Mas eu não posso sair de casa que o muro é baixo, os caras entram e roubam. Mas tu dissesse que tua casa não tem nada mais que vão roubar o que aí? Vai trabalhar, rapaz. Tem outra coisa para fazer. Não por você. Então, se afeto natural é irreconciliável, caluniadores. Isso são coisas que, quando a pessoa ela não tem amor, ela não tem afeto, ela é desobediente, então isso acompanha junto. Torna a pessoa caluniadora, porque ela só fica olhando para as pessoas vendo coisas erradas. E fica falando, mas nessas brigas políticas, quantas calúnias não saem? Se você não estivesse trabalhando, lutando mesmo, estava brigando, não tinha tempo para essas coisas. Cruéis, sem amor para com os bons. Aqui tem uma coisa interessante, né? Sem amor para os bons. Agora, quem é bom? Quem são os bons aqui? Irmão, o homem por si mesmo, qualquer homem, nós temos mania de dizer fulano é uma boa pessoa. Talvez nos conceitos do mundo seja. Eu tenho pessoas que eu conheço e que eu posso dizer, essa pessoa é uma boa pessoa, porque é uma pessoa amiga. Mas, dentro da palavra de Deus, ela não é uma boa pessoa. Dentro da palavra de Deus, por mais que eu queira, ela não é uma boa pessoa. Porque nenhum homem é bom. Jesus disse, bom somente Deus. Mas o homem pode ser bom. Mesmo não sendo, ele pode. E Deus quer que sejamos. Quando é que as pessoas se tornam boas? Boas que eu estou falando diante de Deus. Quando ela tem algo de bom dentro dela. E quando é que você tem algo de bom dentro de você? Quando você tem Cristo dentro de você. Ele é o que nos torna bom perante Deus. O que é que Cristo dentro de nós? A palavra dele nos governando, o Espírito dele em nós. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E cada dia nos alimentarmos mais da palavra de Deus, ter ela dentro de nós nos governando, para que nós sejamos achados bons aos olhos de Deus. Bons. Só que quando você for uma pessoa boa aos olhos de Deus, você será uma pessoa má aos olhos do mundo. Por que você se torna uma pessoa má aos olhos do mundo? Porque a tua maneira de pensar, as tuas atitudes irão contrário ao que o mundo defende, o que o mundo pensa. O mundo defende o pecado como algo bom. Nós vemos aí, nesse mundão, as pessoas defendendo coisas terríveis como bom, querendo até mudar a natureza das coisas para satisfazer as suas próprias vontades. Homens amantes de si mesmo. Pessoas defendendo liberação de drogas, pessoas defendendo aborto, pessoas defendendo a imoralidade, a impureza sexual, tudo isso. Então, se você é bom para Deus, você nunca vai concordar com essas coisas. Você nunca vai estar de acordo. E outra coisa, você vai condenar essas coisas, porque Jesus as condenou. Jesus disse, olha, o mundo me odeia
porque as obras deles são más e eu condeno-as. Então, nos ensinamentos de Jesus, eles condenavam coisas erradas. E nós, como igreja, para sermos bons para Deus, nós vamos condenar coisas que o mundo está aprovando como bom. Então, você não espere ser uma pessoa boa para o mundo. Mesmo que você não busque o mal de ninguém, mesmo que você está buscando o melhor das pessoas, que é a salvação delas, mesmo que você esteja até ajudando as pessoas, faça boas obras, mas o mundo vai ter sempre algo que ela vai dizer, que vai te condenar, a maioria, que você não presta, porque você vai ser contra coisas que o mundo faz, aprova, e que é contrária à palavra de Deus. O mundo aprova uma vida errada, uma vida pecaminosa, você vai condenar. Se você for bom para Deus, você vai condenar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos condenar, as obras das trevas, e toda obra que é contrária à palavra de Deus é uma obra de trevas. Você vai condenar a idolatria, o mundo idólatra não vai gostar. Você vai condenar a adoração, devoção a demônios, o mundo vai te condenar, dizer que você anda demonizando a religião deles, que você é contrário isso, contrário aquilo. Vou inventar um bocado de coisa, como nós vemos as pessoas falando. Então você não vai ser bom. Se você achar que você vai ser bom para o mundo, você não vai. E Deus não está falando bom. E por isso que diz que eles serão desobedientes, serão cruéis e sem amor para com os bons, porque o mundo não vai ter amor para você. O mundo não vai te amar, porque você está sendo bom, mas bom diante de Deus. Se você quiser ser bom diante da sociedade, aí eles vão não te amarem. Você começar a fazer obra de caridade, que como cristão você também pode fazer, mas se você começar a fazer isso, se você começar a apoiar as causas erradas que eles apoiam, aí você vai ser bom. Não, essa pessoa é uma pessoa boa, ele está conosco na nossa causa. Aí o cara está lá defendendo aborto, você está do lado. Ou está quietinho, não vou falar nada contra não, porque se eu falar eu vou deixar ele chateado. Não vou dizer que homossexualismo, lesbianismo é pecado, porque se eu falar eles vão achar que eu sou homofóbico, que eu sou errado, mas é pecado, está na Bíblia. Não, eu vou apoiar, vou estar do lado dos homens, dizer para o homossexual, tudo bem, que Deus está com ele. Deus não está se estiver na prática do pecado, nem com o homossexual, nem com a lésbica, nem com quem quer que seja. Eu vou dizer para as feministas que Deus está com elas, mesmo defendendo aborto, defendendo isso, defendendo aquilo, indo contra as escrituras. Não está, meu irmão. Mas se eu falar a verdade, eles não vão me ver como uma pessoa boa. Tá bom. Então, seja participante dos pecados alheios e seja inimigo de Deus. Porque Deus disse: se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo dele. Nós não fomos chamados para ser amigo do mundo. Nós somos chamados não para viver em guerra, brigando, sendo inimigos de ninguém, mas nós somos chamados para condenar todas as obras das trevas, tudo que está contrário à palavra de Deus. E isso vai atrair contra você o ódio e a crueldade daquele povo sem Deus, porque eles são cruéis e cheios de ódio. Eles falam muito em ódio, contra o ódio. Você vê hoje só, qualquer coisinha que você falar, os camaradas vêm com aquele, isso é um discurso de ódio. Não, porque isso é um discurso daquele. Se você falar determinadas coisas que a sociedade aprova que é pecado, logo vem alguém dizendo, isso é discurso de ódio. Se você prega o evangelho, dizendo que determinados grupos estão fazendo coisas que vão ficar fora do reino dos céus, a
pessoa diz, é um discurso de ódio. E aliás, com esse discurso de ódio, nós vamos ver ainda, infelizmente, ou Deus muda, ou nós vamos ver ainda pastores sendo presos por isso, usando esse termo. Não, porque o sermão dele, a pregação dele foi um discurso de ódio. Simplesmente que ele vai chegar e dizer, olha, isso aqui é pecado. E está na Bíblia. Simplesmente ele pregar, não como está na Bíblia. Mas uma coisa é certa. Nós estamos em tempos difíceis. De um povo irreconciliável. Irreconciliáveis com quem? Com Deus. Esse povo é irreconciliável. Essas pessoas estão com a mente tão voltada, mas tão dominada pelo pecado, que se tornam irreconciliáveis. Muitos vêm para a igreja, mas vêm com a mente tão dominada por essas coisas, uma mente tão independente de Deus, não quer depender de Deus, tão entregue ao seu próprio pensamento, tão na defensiva, que você vai pregar e eles vão ser irreconciliáveis, não vão dar ouvidos. Não vão dar ouvidos. E por isso nós estamos vivendo, às vezes olhamos estatística, cresceu o número de evangélicos, mas temos que ver que número cresceu. Se são pessoas reconciliáveis, que estão porque o Evangelho, presta atenção, o Evangelho é para reconciliar o homem com Deus, porque o homem, por causa do pecado de Adão, ele ficou separado de Deus, ele entrou em guerra contra as coisas de Deus, ele aprovando o seu pecado. Então, quando veio Jesus com o Evangelho, ele veio dizendo o quê? Arrependei-vos, convertei-vos, é chegado o reino do céu. Ele veio trazendo uma reconciliação do homem com Deus. Mas se o homem se apegar muito aos seus pensamentos, à sua maneira de pensar, essa liberalidade que está aí no mundo, as coisas tão liberais, não se sujeitar à palavra de Deus, ele vai ser irreconciliável, porque não tem como se reconciliar com Deus se não for numa conversão, numa mudança de vida e pensamentos, de maneira de viver, de ser, se sujeitando o que a palavra diz, vivendo o que a palavra diz. Não tem como. E nós estamos vivendo essa geração que até confessa Jesus, mas geração irreconciliáveis, que olha para a palavra. Nós já vemos até aí, já saiu até de altar, de pastor, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, porque o povo mudou. Então temos que atualizar para ficar de acordo, para aceitar determinadas camadas da sociedade. Não é a Bíblia que tem que mudar ou se atualizar. As pessoas é que têm que se reconciliar com Deus através de entender a palavra de Deus. Mas são grupos que querem confessar a Deus, que querem a bênção de Deus, que querem bater no bem, eu sou de Deus, mas que são irreconciliáveis, desobedientes. E a primeira, o desobediente, ele é formado dentro de casa. Ele primeiro é desobediente aos pais e depois ele é desobediente à fé, desobediente à palavra de Deus, desobediente a tudo. Se o camarada ele não consegue nem obedecer aos pais, imagina se ele vai obedecer a palavra de Deus. Imagina se ele vai se sujeitar a Deus que ele não vê. Traidores obstinados ao pecado, orgulhosos, orgulho que não deixa, vem com a palavra, aí a pessoa diz, não, isso aqui contraria a minha maneira de pensar, não é desse jeito não. Aí ele até às vezes usa a palavra de uma maneira errada, igual Satanás, para dar base ao seu pensamento errado.
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, olha só, diz, mais amigos do deleite do que amigo de Deus. Isso aqui a gente está falando não só de pessoas lá fora, mas está falando, nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos essas pessoas, de pessoas que confessam que estão com Deus, que confessam que amam a Deus, mas que ama tantos deleites, quer dizer, ama tantos prazeres que o mundo oferece, que não obedece a palavra de Deus, que fica vivendo, escolhendo o que lhe agrada no Evangelho. E o Evangelho não é para a gente escolher o que nos agrada. O Evangelho é para nós recebê-lo, ele todo no completo, em toda a sua essência, em tudo que ele ensina. Jesus disse para os discípulos: vocês vão e pregam o Evangelho a toda criatura, vocês vão fazer discípulos em todo lugar, ensinando eles a guardar tudo que eu vos ensinei. Então tudo que Jesus trouxe de ensinamento, tudo que ele fez, foi para que nós aprendêssemos e guardássemos. Mas a geração amante de si mesma, obstinada, orgulhosa, amigas dos deleites, vai chegar, não, espera aí, eu estou na igreja, mas eu só aprovo isso aqui, porque isso aqui eu concordo, porque isso aqui eu estou de acordo. Vai ter alguma coisa no Evangelho que aquela pessoa vai concordar, talvez o amor de Cristo, a bênção de Deus, Jesus morrendo por ela na cruz. Mas quando chegar a palavra para confrontar ela, para dizer para ela: você tem que mudar de vida, você tem que agir diferente, você tem que abandonar isso aqui, e ela diz: não, mas isso aqui é o meu deleite, isso aqui eu gosto muito, eu não posso não, também não é assim. E nós temos visto essa geração, pessoas que se confessam de Deus, pessoas que se confessam evangélicas, pessoas que se confessam que amam a Deus, mas que não abrem mão dos seus deleites, não abrem mão daquilo que elas gostam, que elas têm como prazeroso, e que a Bíblia condena, Você vê que então, e o mundo é bem inteligente, é bem esperto, né? A bebedice, por exemplo, é algo que a Bíblia condena, e o camarada às vezes viveu na bebedice lá fora. Eu fui um deles. Aí o mundo disse: não, mas esses caras estão parando de beber, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a cerveja sem álcool, que é para ele não deixar de beber. E o camarada gosta tanto daquele deleite, que ele diz: eu vou beber minha cerveja sem álcool, mas eu não vou parar de deixar de beber minha cerveja. O que cerveja alimenta? Cerveja, que eu saiba, só cria barriga. O que aquilo traz de prazer? Eu bebia bastante aquilo. Eu bebia por quê? Porque era viciado. Bebia para me embriagar, para ficar no efeito da bebida. Então não preciso daquilo com ou sem álcool. É só para deleite. Mas a pessoa continua fazendo aquelas coisas, às vezes disfarçando. E são tantas coisas. E se nós temos que olhar se nós não estamos sendo essas pessoas obstinadas e amigo de deleite mais do que de Deus. O amigo dos seus deleites é aquela questão: eu me deleito em fazer isso, eu tenho prazer, deleitar-se é ter prazer, eu tenho prazer em agir assim, eu tenho prazer em fazer isso, só que eu sei que isso aqui é contrário à palavra de Deus. Mas Deus, eu tenho que entender, eu gosto disso aqui, então eu vou continuar. Eu estou amando mais aquilo do que a Deus, porque mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo que está errado, eu estou fazendo, mesmo Deus dizendo: não é dessa forma. Então são mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí diz: destes afaste, tendo aparência de piedade. O que é? A palavra piedade na Bíblia refere-se às coisas de Deus.
a uma vida, vamos dizer assim, religiosa. A pessoa se aparenta religioso. Religioso quer dizer temente a Deus. Porque por causa de tantas religiões que criaram, a gente acaba demonizando essa palavra religião. Mas a Bíblia fala da verdadeira religião, que é temer a Deus, obedecer, fazer boas obras. A palavra religião não é uma palavra má, só que torna-se má quando se torna um segmento de alguma coisa fora da palavra de Deus. Então, piedade é uma vida de temor a Deus. Então a pessoa coloca aquela aparenta que é crente, aparenta que é evangélico, aparenta que é convertido, mas nega a eficácia disso. Como é que você nega a eficácia da piedade? Não andando naquilo. Sério, deve conhecer quantos crentes que se diz crente, que está na igreja, mas que anda completamente com atitudes completamente fora da palavra. A sua maneira de viver nega a eficácia de uma vida verdadeiramente aos pés de Deus, dedicada a Deus. E a Bíblia diz que destes afastes. Agora eu quero pular aqui alguns versículos para a gente encerrar. E pegar o versículo 12, que fala da uma verdadeira vida com Cristo. Ele diz assim: também todos o que piamente é o quê? Que quer viver ali realmente, na seriedade, vamos dizer assim, na linha do Evangelho. Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então por isso que a maioria querem confessar Jesus, mas não querem viver piamente no Evangelho. Porque aqueles que viverem piamente no Evangelho, viver o Evangelho, eles vão sofrer perseguições. Por que vão sofrer perseguições? Porque eles vão contrário ao mundo, contrário ao que o mundo pensa. De vez em quando a gente escuta alguém falando assim. Eu vi até um ator falando assim: eu conheço fulano, ele é evangélico, ele me orienta, ele é uma boa pessoa, não é como esses outros pregadores que ficam aí não. Ele é uma boa pessoa, ele está envolvido com as causas progressistas. Eu entendi o que é, porque aquele cara era bom, porque o cara acho que é crente, acho que até prega, não sei se é pastor, se diz pastor, mas o cara, ele está de acordo, em harmonia com as coisas erradas, defendidas pelos outros. Quer dizer, é um cara que não vive piamente o Evangelho, porque no dia que ele viver, aquela pessoa, aquele pecador que defende coisas erradas, não vai admirar, não vai, porque ele vai chegar: isso aqui é errado, isso aqui não está certo, eu não estou de acordo com isso, eu não apoio de jeito nenhum, porque é erro, é contrário à palavra de Deus. E a pessoa já vai virar a cara para ele: não, espera aí, eu pensei que esse cara era gente boa. Isso aqui aconteceu muito tem um livro, diz Torturado por Amor a Cristo, quando os soviéticos invadiram a Polônia, foi depois do nazismo. Os soviéticos lutaram contra o nazismo junto com os americanos, só que a gente sabe que os soviéticos tinham na época o regime comunista, e regime comunista persegue tudo que é religião, principalmente o cristianismo. E eles invadiram, quando terminou a guerra, venceram o nazismo. Aí a União Soviética tinha ajudado a vencer o nazismo, e eles falaram para os americanos: não, a Polônia é nossa, a Polônia fica conosco. E eles assumiram a Polônia. E quando eles assumiram, eles chamaram os pastores e fizeram ofertas boas para eles, que ia melhorar a vida deles, aquelas coisas todas. Mas na verdade eles vieram com as diretrizes do Partido Comunista, que é contrário ao Evangelho,
que tinha que manter as igrejas ali. Está relatado no livro Torturado por Amor a Cristo. Tem um DVD aí também desse. Foi um pregador que sofreu na época tortura, foi preso, foi torturado, já morreu esse cidadão. Ele deixou um livro escrito que ele passou na prisão na mão dos comunistas. E eles disseram, não, as igrejas podem funcionar. E deixaram algumas igrejas funcionando mesmo. Ele fala até, ele dá até um nome da igreja, a igreja subterrânea, que foi a igreja perseguida, que era a igreja que quis viver piamente a palavra de Deus. Piamente. Então, ela pregava o evangelho como o evangelho era, isso contrariava as diretrizes do partido, que toda adoração era para o partido, e toda adoração de uma igreja piamente é para Deus. Resultado, essa foi perseguida, foram até presos, torturados, e foi coisa terrível que aconteceu. O livro descreve, quiser entender, pode comprar o livro Torturado por Amor a Cristo, encontrar na internet, você comprar, você vai ver coisa séria. Mas teve igreja que continuou funcionando, que foram as igrejas que não viveram piamente o evangelho. Então essas não foram perseguidas, essas ficaram lá pregando um evangelho disfarçado. O evangelho que diz assim, vamos cantar um louvor a Deus, mas vamos cantar um louvor ao partido. Vamos fazer. Isso acontece também em Cuba. Em Cuba tem igrejas. Tem pastores do lado do Fidel, que são os que não se sujeitam. Fidel acho que morreu lá, né? Então, mas que não contrariam o sistema deles. Esses não são perseguidos, mas quem prega o verdadeiro evangelho é perseguido. E nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil, porque o que tem de gente aí defendendo coisas e querendo criar leis, que um dia quem for viver piamente o evangelho no Brasil vai ser perseguido. Vai até crescer o número, e isso não vai impedir o crescimento dos chamados evangélicos, mas evangélicos, vamos dizer, meia tigela, usar um termo popular, evangélicos que vão negar o evangelho para não serem perseguidos, não vão ser perseguidos. Vão continuar até crescendo e prosperando. Mas quem for piamente viver o evangelho, espero que não, que Deus não permita, mas tem tudo para acontecer, porque nós já vemos pastores ter que ser chamado a Ministério Público para ir dar explicação, porque fez um sermão e falou contra a ideologia de gênero. Ele está falando uma verdade, que Deus criou uma natureza, homem e mulher. Aí de repente alguém chega lá e diz, não existe homem nem mulher, você nasce uma coisa, depois você decide o que você vai ser, só para dar apoio a determinados segmentos. E esse povo quer criar leis e mais leis, e tem aí, nós sabemos, para impedir que alguém crie, e já vemos que é bem perseguido quem fala contra qualquer atitude disso. Então, quem quiser servir a Cristo vai sofrer perseguição. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de trevas, e esse mundo de trevas não vai aceitar que você condene as obras más deles. Eles não aceitaram Jesus. Jesus disse, o mundo me persegue porque eu condeno suas obras que são más. Se a igreja for parecida com Cristo, a igreja vai ser perseguida. Se a igreja não for parecida com Cristo, aí ela vai ficar tranquila. Então ele disse, voltando aqui, versículo 12, também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que querem piamente, isso quer dizer, tem uns que não vão viver essa piamente, essa entrega, tem uns que vão ver disfarçados, escondidos. Não vou falar isso que vai desarmonizar, eu não vou dizer isso que vai ser contrário à palavra, o movimento A, o movimento B. Não vou dizer isso que vai ser contra isso ou aquilo. Não vou falar isso que vai ferir A ou B. Isso não serão perseguidos, não. Serão até amigos. Aqui a questão, fulano é um crente, mas é gente boa. Fulano é crente, mas é gente boa. Ele só faz o bem. Porque ele leva, até faz o bem mesmo. Leva às vezes as boas obras que é a questão, você está precisando, vou te ajudar.
mas ele não tem coragem de falar a verdade. Ele não tem coragem de viver a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é você mostrar para o mundo o seu pecado, que foi isso que fez com que Jesus fosse perseguido, que ele chegou diante dos que estavam errados e com pelo Evangelho ele mostrou o erro. Vocês estão errados, vocês precisam se converter. O mundo não quer se converter, ele é amigo dos deleites, não de Deus. E para encerrar, vamos para o versículo 16, que vou pegar o 15 ao 16 para a gente entender. Aqui Paulo está aconselhando Timóteo, dizendo, diz assim, ou melhor, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteiramente sabendo de quem tens aprendido. O Timóteo, a mãe dele, Paulo chega a falar que a avó dele, a mãe dele, eram cristãs, conheciam o Evangelho, conheciam as Escrituras, e ensinaram para ele. Ele disse, tu fica nisso. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Versículo 15: E que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde cedo, Timóteo foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Paulo diz, tu permanece nisso, porque é elas que pode te fazer sábio para a salvação. Irmãos, a sabedoria do mundo que nos leva a compreender as coisas do mundo e às vezes até nos afastar de Deus. E a sabedoria das Escrituras, que nos faz sábios nela e nos leva à salvação. Você precisa ser sábio nas Escrituras, entender as coisas de Deus pela Escritura. Tudo que está escrito aqui, pela Bíblia. E pela fé, pelo que você aprende nas Escrituras e pela fé em Cristo Jesus. Ele chega aqui a fazer duas coisas distintas, que ele fala, as Sagradas Escrituras que podem se fazer sábio para a salvação, porque os judeus, eles já tinham os ensinamentos das Escrituras. Então Timóteo, com certeza, foi criado, mesmo antes de ele se converter ao cristianismo, mas a avó dele, a mãe dele, que vinha da tradição judaica, ensinaram ele nas Escrituras. Agora ele precisava, além do que ele aprendeu nas Escrituras, a fé em Cristo Jesus, a fé no que Jesus fez, morreu na cruz por nós. Então ele diz assim, e toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Por isso que vocês devem se dedicar a aprender o que está na Bíblia, tanto de ler a Bíblia como de vir na igreja e dar atenção à palavra, porque tudo que está aqui nas Escrituras foi inspirado por Deus. Foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus, e ela é proveitosa para ensinar. Então nós precisamos aprender. Para redarguir. Aqui é o seguinte, o que nós aprendemos na Escritura é proveitoso para a gente ensinar a outros. E para redarguir. Quando você vai ensinar a palavra de Deus, a pessoa está cheia do que ela aprendeu no mundo. Então ela vem às vezes te contradizer, te questionar. E você, com o que você aprendeu nas Escrituras, você vai replicar ela. Replicar, você vai quer dizer o quê? Você vai responder a ela que ela está errada, mas não pode responder com o seu próprio pensamento. É com aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Vamos dizer que você está ensinando a um idólatra que é errado, pecado, ele andar na idolatria. Aí ele vem para você e diz, não, porque eu não adoro imagem. Eu venero, sei lá, cria qualquer desculpa. Aí você tem que replicar, responder a ele, ter objeções contra o que ele está dizendo, dar uma resposta, mas usando as Escrituras, aquilo que você aprendeu na Bíblia.
Se você não aprendeu nada na Bíblia para replicar aquilo que ele te falou, então fica quieto, porque você não vai ter, teu argumento vai ser morto, é naquilo que você aprendeu. Então você tem que ter aquilo que você aprendeu na Bíblia. Contrário à idolatria, é justamente aquilo que você vai replicar. Não, você está falando isso, mas é assim, assim, assado. Por exemplo, uma vez eu fiz uma visita a um pessoal, e no final da visita eles pediram para ir lá orar por uma pessoa que estava doente. Eu fui lá, dei a palavra da cura, orei. No final, o rapaz falou assim: pastor, tem uma coisa que em vocês que eu não concordo, e eu queria saber, que vocês não amam Maria. Nós amamos Maria, vocês não têm. Falei: não, ao contrário, nós amamos Maria. Maria é nossa irmã. Nós não temos Maria como mãe, porque Maria não é nossa mãe, é nossa irmã em Cristo Jesus. Aí eu falei, eu peguei o que está na Bíblia sobre Maria. Maria foi uma mulher, era uma virgem, foi escolhida por Deus para ser a mãe carnal de Jesus. Mas isso não torna ela como mãe espiritual, porque Deus não tem esposa. O pai de Jesus espiritual é Deus. Então Maria não é, Maria é, tanto é que Maria mesmo, a própria Maria, ela se coloca como serva. Maria não se coloca como esposa de Deus, só a esposa de Deus, mãe do filho dele. Maria é a esposa de José. Eu sou serva de Deus, então o fato de eu carregar o filho dele na minha barriga é porque eu sou servo, eu estou servindo a ele. E ela fez a parte dela bem feita. Então nós respeitamos Maria dessa forma, não com a adoração de uma deusa. Ela não é nenhuma deusa, ela foi uma mulher de Deus, uma serva de Deus, como ela mesma se diz. Então quer dizer, dentro da palavra de Deus eu repliquei a ele. As escrituras, você ter as escrituras, ter a palavra, você vai replicar quando vier de... Por exemplo, você está ensinando o evangelho, alguém vem e diz: não, não é assim não, não é isso não. Aí você tem que ter uma palavra de Deus para você replicar. Se você não tem, não adianta você ficar com comentários. Não adianta você entrar em questão, disputa, se você não tem. Então, as escrituras são proveitosas para isso. Por isso você tem que vir à igreja, ouvir a palavra, ler. Ler em casa também. Se tem dificuldade, às vezes compra aqueles livros que falam de algo, que fala ali de um tema que você está precisando, e vai aprendendo com os homens de Deus, e logicamente dentro da palavra de Deus. Então ela é proveitosa ela é divinamente proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir. Porque o que nós aprendemos na Bíblia é proveitoso para corrigir. Corrigir quem? Corrigir às vezes alguém que está errado, mas também às vezes nos corrigir. Amém? Porque quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou pregando aqui mesmo, eu posso nessa mensagem estar corrigindo você, vamos dizer que você está fazendo algo de errado, e com aquele ensinamento vai te corrigir. Mas eu posso, ao mesmo tempo que eu estou pregando aqui para você, eu estou lendo a Bíblia, nesse entendimento, eu posso estar me corrigindo. Pode ter alguma coisa que eu estou agindo que não está de acordo com a palavra de Deus nessa hora, que enquanto eu estou pregando, eu estou precisando mudar para viver isso aqui. Então ela serve para corrigir tanto a nós quanto aqueles para quem nós ensinamos a palavra. Amém, Jesus? Quer dizer, a palavra, as escrituras servem para corrigir o pregador e os ouvintes do pregador. Então ela serve para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nos instruir, dar a instrução que nós precisamos para praticarmos, andarmos na justiça de Deus. Às vezes nós nos vestimos de uma carapuça de certinho e nos achamos uma pessoa muito justa, mas muitas das vezes nós estamos andando contrário à justiça de Deus. As escrituras, ela vai nos instruir como praticar a justiça de Deus, como andar em justiça, não na justiça nossa que é um trapo,
mas na justiça de Deus, na prática da própria justiça de Deus. E nessa justiça nós vamos fazer o que é justo, tanto de caminhar de uma maneira justa, correta, como também desfazer as injustiças que o diabo tem colocado sobre a vida das pessoas, ou até mesmo sobre a nossa vida, como por exemplo as doenças, as enfermidades, é uma injustiça, porque Deus já curou. Então nós podemos praticar ela através da instrução que as Escrituras nos dão. Por isso que eu falei, quanto mais você puder vir na igreja, venha buscar a Deus. Ah, pastor, mas a maioria do povo está se afastando. Não esquece o povo, é você. É você que tem que estar aqui. Como eu falei, se está lutando pela cura, esteja na sexta-feira para aprender sobre cura. Pela família, esteja na quarta para aprender pela família. No domingo, a gente aprender a obediência, a santidade. Amém, Jesus? E para que, encerrar com esse versículo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus espera do homem dele, o homem de Deus, a mulher de Deus. Quem é o homem de Deus, a mulher de Deus? Todo aquele que aceitou Jesus, que seja perfeito. Perfeito em quê? Perfeito na palavra, perfeito na doutrina de Deus e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer dizer, esteja perfeitamente instruído, esteja instruído para praticar toda boa obra. O que são as boas obras? As que Deus deixou para nós praticarmos. Nós sejamos instruídos nela, a fazer o que Deus mandou, da maneira que Deus mandou. Você não foi chamado à toa para viver de qualquer maneira. Você foi chamado para andar na presença de Deus e através de você, vidas sejam alcançadas para Deus. Às vezes com o seu testemunho de vida e também com as boas obras que você pratica, sua vida dedicada a Deus. Amém, Jesus? Bom, essa é a palavra que eu tinha nessa manhã.